Então, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui reunidos para encerrar, né, essa atividade que é de apresentação. É um bate-papo, na verdade, eu gosto de chamar assim, por conta de que nem todos os alunos conseguem estar presentes, mas a turma de vocês tem sido muito presente, né, nas atividades. Vocês estão de parabéns, né? Eu não canso de falar que sou fã, né, de vocês, porque é uma turma diferenciada, participativa, e sempre muito bom estar com vocês novamente. E eu vou passar agora, então, a apresentação. Hoje nós temos os últimos grupos que vão apresentar aí os seus estudos de caso sobre responsabilidade social e ambiental, né? Aqui falando agora de uma empresa estatal. Nós tivemos aí diferentes tipos de empresas, né? E o objetivo, só ressaltando o que eu já coloquei na nossa outra aula, né? O objetivo é sempre criar possibilidades para que vocês percebam a aplicabilidade da gestão ambiental e da responsabilidade social nos mais diferentes ramos, né? Embora que faltem, né, alguns ramos aí de empresas que nós acabamos não colocando como para o estudo de caso. Eu coloquei lá no ambiente virtual uma videoaula que eu achei bem interessante no YouTube, e eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para assistir, tá? Que ela ela trabalha de forma, né, o professor lá que está trabalhando essa temática, ele trabalha todos os conceitos que vocês trabalharam nos estudos de caso, obviamente não falando das empresas, né, que vocês estudaram, mas um conceito mais geral, mais amplo, né, genérico, mas eu achei bem importante o formato que ele fala dos conceitos, então acho que é um vídeo que vale muito a pena vocês assistir, até para dar embasamento para a nossa atividade da semana que vem, tá certo? Agora, então, vou passar a palavra aqui para o grupo. Não sei quem é que vai começar a falar. Fiquem à vontade, tá? Boa noite. Tá funcionando? Acho que tu pode colocar a tela cheia, será que tu não consegue? Pois é a Duda. A Duda consegue colocar aí? Já coloquei. Para nós não aparece, né? Agora cortou. Pois é. É porque daí eu acho que quando alguém fala, sai a tela. Ah, eu vou tirar o meu microfone, então, daí vocês tentam colocar a tela cheia, tá? Tá. Não, então tem que voltar mesmo como estava antes, né? Vai ficar assim mesmo. Uhum. Tá. Pode passar. Bom, o nosso estudo de caso, ele é um olhar sistêmico, né, em uma organização estatal. Ele é sobre a Sabesp. A Sabesp é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ela é uma empresa de economia mista. Parte dela é estatal e parte dela é negociada na Bolsa de Valores. Desde 2002, ela já possui ações negociadas nas bolsas até em Nova York. Bom, a Sabesp, além de fornecer água, ela coleta esgoto e faz seu tratamento em 363 municípios do estado de São Paulo. Então, ela é uma das maiores empresas deste ramo. E para oferecer serviços de qualidades, ela mantém uma gigantesca estrutura. Nos últimos 5 anos, ela investiu aproximadamente 5 bilhões de reais. Então, a gente vê que são números, assim, gigantes. Apesar de ser uma companhia de saneamento, né? São números igual como se fosse uma empresa qualquer. E a partir do ano de 2001,
ela iniciou o processo de implantação do sistema de gestão da qualidade. Uma coisa boa de se observar é que ela começou esse processo do sistema de gestão de qualidade antes de negociar as suas ações em bolsa, pois isso vai ajudar no futuro. Pode passar. Bom, o seu compromisso com o público está além dos serviços de saneamento. Ela contribui para melhorar a condição ambiental das cidades em que atua e a qualidade de vida das pessoas. Desde o ano de 2003, ela assumiu o desafio de consolidar a responsabilidade social como parte de estratégia da empresa, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável. As práticas de relacionamento com seus stakeholders são pautadas na ética e na transparência. E todas as diretrizes são alinhadas ao Código de Ética e Conduta, buscando a valorização do capital humano da empresa e a gestão integrada. Bom, na parte social, destaca-se a sua participação voluntária a movimentos nacionais e internacionais, como o Pacto Global da ONU, que reúne várias empresas em prol dos princípios de direitos humanos do trabalho, da proteção ambiental e do combate à corrupção. Outro projeto desenvolvido pela Sabesp é porque ela é uma empresa amiga da criança, porque ela ajuda na prevenção e na erradicação do trabalho infantil. Então, ela é reconhecida como a Brinque. E também ela é co-mantenedora do Instituto Criança Cidadã. Então, a gente vê que não é porque ela é obrigada, ela realmente tem todas essas responsabilidades porque ela quer contribuir para um desenvolvimento sustentável nas cidades onde ela atua. A minha parte já... Aqui. Em sua gestão ambiental, ela tem priorizado a implantação de políticas voltadas para a sustentabilidade ambiental e também melhoria da qualidade de vida da sociedade. Ela possui também o Comitê do Meio Ambiente e outro diferencial foi a implementação do sistema de gestão ambiental nas estações de tratamento de esgoto e também nas estações de tratamento de água, contando com os certificados ISO. E todas as iniciativas de cunho socioambiental colaboram com o Código de Ética e Conduta, que contam com os seguintes valores: respeito à sociedade, ao cliente, ao meio ambiente e às pessoas, integridade, competência e cidadania. Então, outro ponto a ser analisado é que ela não trabalha somente na questão ambiental, ela preza bastante também pela questão social. Então, sobre os vetores da responsabilidade socioambiental. Então, os vetores propostos por Mello apontam as visões acerca da responsabilidade socioambiental na organização, observada pelos seus variados stakeholders, descrevendo as ações internas e externas da companhia. Os dados foram obtidos, então, em documentos e relatório da Sabesp. Então, o V1, que é o vetor 1, é o apoio ao desenvolvimento da comunidade onde atua. As ações sociais externas feitas pela Sabesp buscam o benefício da comunidade, principalmente por meio de doações e incentivos, conscientizando os próprios funcionários a unir forças para obter uma sociedade melhor e um ambiente mais saudável. Como exemplos de ações são a campanha do agasalho e campanha de doações de brinquedos. O V2 é a preservação do meio ambiente. A Sabesp é um exemplo de empresa que investe em campanhas de conscientização ambiental para todos os seus stakeholders. A companhia possui uma política de meio ambiente vigente desde 2008, na qual estabelece as diretrizes para a gestão ambiental, além de contar com a certificação do ISO 14000. Conta com ações como Programa Verde Viva, Programa de Educação Ambiental Empresarial Sabesp e Minha Cidade Tem Sabesp. O V3 é o investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes. Compreende, então, em ações de investimentos na qualificação de seus funcionários, no bem-estar dos mesmos e dos seus dependentes. Essas ações internas são estratégias para a valorização do capital humano, como força competitiva.
A empresa ainda incentiva seus funcionários com um pacote de benefícios que vai além das disposições legais, procurando garantir a manutenção das condições de saúde, bem-estar social, desenvolvimento, melhoria na qualidade de vida, satisfação e segurança dos empregados e seus dependentes. Pessoal, só enquanto o grupo se organiza para dar continuidade, é importante lembrar, né, que por ser ela é uma empresa, uma autarquia, mas ela tem um capital, ela é de capital aberto também, então é importante a gente destacar isso, porque de certa forma, também o compromisso é maior, né? De tanto das ações de gestão ambiental e de responsabilidade social, porque eles precisam dar um retorno, né? Para os investidores e para a sociedade também, né? Eu li recentemente uma reportagem, enfim, uma coluna que falava sobre as ações deles, né? Então, eles têm esse compromisso, né, de ações sociais e ações ambientais, né? Eles já são compromissos e práticas incorporados à cultura da organização, né? Como todo, né? Como a gente vê, né, dentro da gestão ambiental, que a importância é essa, né? Esse plano ele precisa, de fato, estar incorporado o compromisso ético com as práticas, né? O foco na sustentabilidade, tudo isso vai estar intrínseco, né, com o plano que a empresa gerou, né? Que a empresa pensou, né? É importante a gente também destacar isso, tá? O grupo pode continuar. É que deu um probleminha com o áudio da Gabriela, ela estava explicando, só que ninguém estava escutando. Ela vai tentar de novo, só um minuto. Não deu. Tá, então eu vou continuar, vou explicar a parte dela, então. Então, o V4 é a comunicação transparente. Então, a comunicação das práticas da empresa de forma ética e transparente compõe o quarto vetor da responsabilidade social. A divulgação sobre a empresa pode ser tanto em seu próprio site, murais, jornais, entre outros. Porém, um modo mais eficaz é o balanço social, na qual são publicadas todas as informações econômicas, sociais e ambientais da empresa. A Sabesp conta com seus meios de comunicação para a divulgação de suas atividades, para o público interno e externo. Para a divulgação interna, são utilizados o mural corporativo, portal, correios eletrônicos, intranet e reuniões setorizadas. Quanto ao público externo, são utilizadas as mídias como jornais, rádios e TV, que divulgam os programas socioambientais através de reportagens sobre as ações ou eventos, ou como utilidade pública. 5 é o retorno aos acionistas. Consiste, então, na relação da responsabilidade socioambiental com a rentabilidade aos acionistas, na qual é perspectível os aspectos benéficos quanto a uma política sólida de RCE, como demonstra na Sabesp. O ano de 2011 e 2012 foram bastante positivos para os papéis da companhia. É visível que a RCE gera inúmeros... Oi? Tá cortando, né? Tá cortando o som de novo. Agora deu?
Acredito que sim. Para mim tá tranquilo. Agora sim. Tá. É visível que a RCE gera inúmeros retornos para a empresa e aos acionistas. Evidências disso é a valorização de seus papéis, além que há uma enorme preocupação em promover uma comunidade fácil, dinâmica e de qualidade com o mercado. O V6 é a sinergia com os parceiros. Para uma gestão de responsabilidade social satisfatória, é preciso entrar em sinergia com seus parceiros, que são o governo, fornecedores e sociedade civil, no qual se sentem motivados a trabalharem com empresas socialmente responsáveis. A Sabesp tem um bom relacionamento com seus fornecedores e com o Estado. Quanto à sociedade civil, a Sabesp propicia apoio institucional e financeiro para projetos ambientais e socioculturais e esportivos desenvolvidos por organizações voltadas à preservação ambiental e alinhados aos princípios de responsabilidade social, ao incentivo à cultura e ao bem-estar da comunidade. Vale ressaltar a parceria da Sabesp com o GICA, que suscita grandes projetos, cursos e trocas de tecnologias. O V7 e o último vetor, então, é a satisfação dos clientes e ou os consumidores. O cliente é o âmago de qualquer empresa. Esse que passa atualmente por conscientização quanto ao equilíbrio socioambiental necessário, buscando cada vez mais comercializar com empresas socialmente responsáveis. Deste modo, o sétimo e último vetor procura balizar as ações sociais no relacionamento empresa-cliente. Na Sabesp, é constante a busca pela excelência em prol da redução de custos e visando uma melhoria do atendimento e serviços fornecidos aos clientes. Contudo, a empresa conta também com a certificação ISO 9001, referente à qualidade total, com foco principal na melhoria contínua, visando a satisfação do cliente. Bom, esse seria o último slide da equipe? Isso, professora, acabou já a apresentação. Tá. Considerando as apresentações que vocês assistiram, e o que vocês... Teria algo assim que a equipe teria observado de diferente da aplicação, né, dos recursos ou dos instrumentos de gestão ambiental, né, do que foi apresentado para a empresa que vocês pesquisaram por ser estatal? Vocês perceberam alguma diferença relacionada ou não? E se perceberam, o que vocês perceberam, assim, né? O que vocês analisaram? Então, eu achei bem interessante, porque ela é uma empresa de economia mista, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem todos os compromissos de uma estatal, ela tem que estar bem vista, com uma ótima reputação, pois suas ações estão sendo negociadas. Então, eu achei bem legal a forma que ela trata toda essa questão socioambiental, né? Que ela vai além do meio ambiente, ela trata a sociedade, ela trata desde projetos para erradicação do trabalho infantil, ela também tem todo um projeto para educar as pessoas em relação à higiene pessoal mesmo, assim. Então, ela trata em muitos núcleos, não é só no nicho dela, ou não é igual aquela empresa que, eu tenho um projeto de tipo, um centro de jovens. Não, ela tem muitos núcleos de trabalho, né? Então, parece que ela é bem preocupada mesmo com o entorno. Duda? É importante essa tua colocação. Eu vou aproveitar a tua fala, porque nós vamos perceber
que justamente a empresa, quando ela tem, mesmo não sendo estatal, né, mas quando ela tem quando ela é uma empresa de capital aberto, ela tem esse compromisso fica ainda maior, né? Sim. Nós conversávamos num grupo de professores sobre a gente está fazendo uma análise sobre as empresas de médio a grande porte aqui não só de Orleans, mas aqui da nossa região, né? Braço do Norte, Orleans, São Lugero, né? E tem mais um município que agora não me recordo. E nós pegamos só empresas de médio e grande porte. Daí tem empresas familiares, quase 100% são empresas familiares, né? E algumas já de capital aberto. E daí a gente percebe justamente que nessas empresas de capital aberto, elas têm esse compromisso maior, e isso é uma marca quase que comum em todas elas. Né? Então, a importância desse trabalho também, né? Porque aumenta a responsabilidade com quem investiu dinheiro na empresa, né? E, em contrapartida, também aumenta a responsabilidade com todos os stakeholders, né? Isso é interessante também destacar, né? Tá certo? Eu não sei se a equipe gostaria de falar mais coisa, senão nós vamos para a próxima equipe. Pode passar ser? para a próxima já. Sim. Então, tá bom, muito obrigado, parabéns pela apresentação de vocês, Obrigada tá? também. Bom, eu falando com o microfone desligado. A equipe 7 é a equipe do Bruno, da Patrícia, Thaís e Ariadne, né? Vocês podem fazer a apresentação, então, compartilhar, né? Oi? Oi. Tá me ouvindo, Pro? Bruno, você pode compartilhar. Aparecendo. Bruno, Tá aparecendo aqui. pra mim ainda não. Deixa eu ver. Compartilhar. Janela do aplicativo, a tela inteira. A apresentação precisa estar aberta para ti, tá? Deu? Acho que vai vir. Vamos ver. Aí. Deu? Aham. Pode esconder a cara. Pode. Vocês é que mandam aí, pode esconder, não tem tá. problema não. Bom, vamos lá. Nosso trabalho ele vai mostrar um pouquinho de como a inserção da gestão ambiental e da responsabilidade social elas podem auxiliar para aumentar a competitividade entre as empresas. E como esse tema tem ganhado força ao longo dos anos assim, dentro das organizações. Pode começar. É a gente que passa aqui. É eu que tô passando. Ah, tá. Então, o assunto que a gente vai abordar, ele se trata de um tema bem comum hoje em dia. Se bem que ele é ainda um número pequeno de pessoas que pratica as questões ligadas à sustentabilidade ou questões relacionadas à prevenção do meio ambiente. Agir de maneira sustentável é buscar atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. É, sobretudo, preocupar-se com todos os aspectos e pessoas envolvidas. É trabalhar para atingir as metas econômicas e melhorar, alcançar objetivos da sociedade em geral e também no meio ambiente. Pode passar, Bruno. Já passei. Não, aqui para mim não. Ele sempre demora um pouquinho, mas na sequência já volta, né? Grande parte das empresas trabalham diariamente em busca de suprir seus interesses econômicos e, dessa forma, eles produzem de maneira acelerada e não poupam o meio ambiente dos danos que ocorrem por conta
da produtividade. O objetivo do nosso assunto é para a gente poder perceber que o principal objetivo do presente estudo é investigar as organizações e entenderem que no momento atual, agir de forma sustentável pode oportunizar a empresa em um amplo espaço para competitividade no mercado. Tá aparecendo? Responsabilidade socioambiental empresarial. Então, ao analisar todos os avanços históricos relacionados ao meio ambiente, é perceptível que nem sempre se pensou em gestão ambiental, vindo das sociedades, empresas, etc. O governo, por sua vez, dividiu as responsabilidades, e dessa forma, organizações estão cada vez mais se adequando suas atividades aos novos modelos, inserindo a responsabilidade socioambiental em suas estratégias. Então, como uma professora mesmo explicou ao longo das aulas que a gente teve tanto presencial quanto nas primeiras aulas aqui, as empresas ao longo da história elas vêm se adaptando para tentar utilizar e ter essa responsabilidade socioambiental, né, e cuidar mais para isso. Sustentabilidade. Visando, então, contribuir para um mundo mais sustentável, é fundamental que as ações e responsabilidades adotadas pelas empresas não se resumam apenas ao cumprimento de ligações vigentes. Como diz Monzoni, é importante reconhecer que, se o tema da sustentabilidade não fizer parte do núcleo da agenda empresarial, não será possível avançar muito, ao menos em curto prazo. Então, como a gente sabe, as empresas de todos os tamanhos e dos mais variados setores, elas têm traçado estratégias, né, visando e facilitando essa tomada de decisões, tentando alinhar o trabalho, o processo da empresa e essa transparência de sustentabilidade, de responsabilidade natural e econômica. Pode passar. Ah, tá. É a Thaís agora. Ela não entrou ainda na aula, professora. Não tá conseguindo entrar, não tá carregando, ela disse. Eu vou tentar dar uma explicada aqui, depois se ela entrar... Quer que eu leia essa parte e depois tu lê a outra? Eu posso ler, não tem problema. Tá bom. Bom, a empresa que a gente estudou ali no estudo de caso foi a Natura. Ela foi fundada em agosto de 1969 por 2 sócios. A Natura, que inicialmente se chamava Indústria e Comércio Cosmético, eu não sei ler isso ali, oferece oportunidades através da venda direta a consultoras Natura, que chega a somar mais de 1,3 milhão apenas no Brasil, e totaliza mais de 40 mil nas operações internacionais. Dona de um modelo de negócio capaz de desenvolver produtos e conceitos capazes de gerar valor para os... eu nunca sei ler esse negócio. Stakeholders. Isso, né? Stakeholders. Stakeholders. Porque ela envolve todos da cadeia produtiva. A Natura possui seu próprio centro global de pesquisa. Pode passar, Bruno. Aqui para mim não passou ainda. Agora foi. A estratégia de negócio da Natura, ela tem em vista o aumento do consumo de produtos de belezas e cosméticos no Brasil. Ela disputa entre os concorrentes e exigência de clientes. A Natura, ela constatou que é necessário reforçar sua atuação no mercado com produtos que tenham cada vez mais qualidade. A estratégia da Natura inclui também a gestão de riscos econômicos e socioambientais, e através de mapeamentos analisar os fatores internos e externos. Pode passar, Bruno. Bom, a vantagem competitiva da Natura. Ela se diferencia de seus concorrentes em relação aos produtos comercializados. E nesse caso, a Natura segue à frente dos seus concorrentes
pois coloca em prática tudo que foi planejado para poder trabalhar em prol da natureza e da sociedade. Ou seja, aí entra a parte que a gente vem falando nos outros trabalhos, né? A Natura ela é um exemplo claro do que vimos anteriormente, de empresas que não cumprem apenas com os critérios estabelecidos na lei, mas ela tem compromisso com a criação de projetos inovadores que buscam as boas práticas voltadas para as diversas áreas, buscando por um mundo mais acessível para todos. Bom, esse estudo de caso, então, ele buscou mostrar como a responsabilidade social e a gestão ambiental elas podem auxiliar para que a empresa tenha um grande desempenho no mercado. E como logo isso vai se tornar quase que essencial para manter uma empresa competitiva, né? Pois as pessoas estão cada vez mais se adequando aos novos parâmetros e exigindo cada vez mais responsabilidade das empresas também. Ela utilizou como base nesse trabalho a empresa Natura, e dessa forma a gente conseguiu mostrar como existem várias possibilidades de tornar cada vez mais sustentável as organizações e ainda conseguir um excelente desempenho, não só para os seus negócios, né, mas também para garantir que ter um bom desempenho na sociedade, né. E é isso, se a Thaís conseguiu entrar e quiser fazer alguma observação. Acho que ela não entrou ainda, né? Ela não te solicitou. Não. Deixa eu até confirmar aqui, porque eu andei colocando. Não, ainda não. Eu só vou complementar Ela aqui. mandou uma foto lá no grupo dizendo que não. Na tela dela tá aparecendo que tá dando problema. Deve ser alguma coisa com a conexão, né? Pode ser. Mas ela escuta, não? Ou ela não consegue entrar? Não, ela não conseguiu entrar. Ah, tá certo. Não, mas a gente está gravando, depois ela pode acompanhar também, né? Eu acho interessante da Natura. A Natura é uma empresa que eu acompanho essa parte de gestão deles há muitos anos, né? E eles já passaram por várias fases, assim. E no início, eles eram bem criticados. Não só pelas concorrentes, mas por consultores, por gestores, né, que achavam que não era verdadeiro, que era só marketing, né, o que eles faziam. E eu venho acompanhando, como eu disse, há muitos anos, e a gente vê a preocupação realmente que eles têm na implementação daquilo que eles planejam, né? A preocupação deles é planejamento. O sistema deles já é todo preparado para poder fazer dessa forma, né? Eu acho interessante, já tem um sistema para isso, não é inserir de qualquer forma. E o negócio que eu acho legal, assim, da Natura é que eles fazem isso e eles mostram para o público e para os clientes, né? A gente consegue ver isso nas propagandas, nas coisas que eles divulgam da própria empresa, como essa questão da sustentabilidade é utilizada e inserida dentro da empresa. Né? Uhum. E obviamente que não é algo assim, a intenção, porque no início, quando eles eram criticados, era para que eles estariam utilizando isso só para marketing, né? Sim. Obviamente que eles não vão trabalhar com isso só pensando em ser ambientalmente correto, de ser uma empresa responsável socialmente, né? Mas eles trabalham visando lucro, obviamente, né? Isso é a empresa que trabalhar não visando lucro, eu não entendo qual é a razão. E é uma de estratégia assim, de competitividade deles, né? Exatamente. E eu achei interessante que eles recentemente eles criaram uma nova visão de sustentabilidade. Me desculpe se eu deixei passar isso na apresentação de vocês, tá? Mas eu fiz algumas anotações do que eu pesquisei de cada trabalho, né? Eles fizeram recentemente um novo plano falando da nova visão de sustentabilidade deles, né? Porque quando se estabelece lá a missão e a visão, né? Isso não é algo
algo que vai ser perpétuo, né? Então, a cada plano, a cada ciclo da empresa, a cada planejamento que a empresa tem, precisa ser revisto, né? Pode continuar o mesmo, mas geralmente há alterações, porque num determinado ciclo aí de vida da empresa, a missão e os valores, eles vão se alterando também, né? E eles lançaram, né, essa visão de sustentabilidade, né, com diretrizes norteando, então, a atuação da empresa até 2050, com compromissos que eles teriam que atingir até 2020. Né? Então, eu acho bacana isso, porque eu gosto muito dessa questão do planejamento e como funciona, né? Porque o pequeno empreendedor, o dono da pequena empresa, do pequeno comércio, da pequena indústria, muitas vezes não se dá conta de que acha que por ser pequeno não precisa planejar, né? E com isso perde, né? Então, perde tempo e perde dinheiro também, né? A disciplina de planejamento estratégico que vocês têm, né? Ela é maravilhosa para isso, né? Para ensinar vocês a colocar no papel, e tem que ser colocado no papel mesmo, tem que exigir toda essa parte de acompanhamento desse processo de gestão, né? De implementação do plano, de implementação dos projetos previstos no plano, né? E eu gosto muito de frisar isso, independente do tamanho da empresa, isso precisa ser feito, né? E na Ceusa, desculpa, eu estava aqui lendo sobre a Ceusa também, acabei falando deles. A Ceusa é um outro caso que eu não coloquei para vocês, eu deveria ter colocado, né? Que é um caso que é bem interessante também, a venda deles aí para uma multinacional, né? E a visão que mudou aqui da gestão, né, em virtude dessa venda. Mas é um assunto que eu vou tratar com vocês numa outra aula. Acabei lembrando agora aqui no meio da explicação. E tem uma frase aqui do vice-presidente da Natura que eu achei bem interessante. Ele coloca assim, é o vice-presidente comercial, tá? E de sustentabilidade. Ele coloca o seguinte: a sociedade atribuirá maior valor àquelas companhias que exercerem um papel de agente de transformação ambiental. Queremos ampliar o potencial de nossa empresa na ação geradora de negócios, aliados à mudança cultural e educacional. Eles vão trabalhar muito justamente com o que vocês falaram aqui, eu não me recordo em qual slide, que é trabalhar essa questão da mudança de consumo, né, do padrão de consumo, mudar o padrão de consumo, mudar essa ideia de consumo que se tem hoje na sociedade, né? Eu achei muito bacana a forma como eles estão abordando essa questão, tá? Por quê? Porque no momento ali, antes da pandemia, nos eventos de administração nessa área de gestão ambiental que eu tenho participado, que eu tenho acompanhado, né, em congressos, em seminários, em publicações, falado muito, né, que da necessidade de se trabalhar o consumo consciente, né? Então, só que é uma parcela muito pequena ainda que pensava até então dessa forma, né? Porque as grandes empresas, as grandes corporações, eles pensam grande, né? Eles não vão querer trabalhar, mudar o padrão de consumo, por exemplo, para um consumo consciente, né? Só que tem uma parcela interessante aí da área da administração já pensando nisso, né? Porque o que se quer, né? Daí nós não estamos falando aí dessas grandes empresas, essas grandes corporações, né? Nós estamos falando de empresas que têm um perfil diferente, né? E que pensam de forma diferente do mercado também, tá? E não são poucas empresas, né? Com essa questão da pandemia, eu acredito que esse tema que antes que era trabalhado de forma mais
uma forma assim, não tão com tanta evidência, que não era dado tanta importância, né? Eu acredito que agora, com o que nós estamos passando no mundo, o que nós estamos passando no Brasil, esse assunto vem à tona novamente, porque vai ser uma questão de sobrevivência da empresa no mercado, né? Então, é uma nova, talvez nós vamos ter aí, acredito eu, né, que nós vamos ter aí uma necessidade de se reorganizar, né, para se manter no mercado de trabalho, né, e essa questão de reorganização, ela é uma questão vital para a empresa, né. Na semana passada, quando nós conversamos com o professor Mário, nós tratamos justamente disso, né, essa nova forma de se pensar, né, as organizações também. Certo? Eu não sei se a equipe tem mais alguma coisa para falar. Não, nós professora. vamos... Não, era isso, professora. É isso? Muito bem, parabéns para a equipe, então. Nós vamos Obrigado. agora, eu acho que a Stephanie não entrou ainda, né? Ela disse que vai entrar pelas 8 horas. Nós vamos passar para a equipe seguinte, então, que é a equipe que vai tratar das empresas florestais, né? A Débora já entrou, né? O Andrei também, Marcelo, o Xavier está com problema ele está ouvindo, mas ele está sem o microfone, né? Então, daí eu peço só para alguém da equipe assumir daí a parte que seria do Xavier, tá? Vamos lá. Eu vou falar, professor. Boa noite. Tá, boa noite. Débora, tu queres compartilhar ou queres que eu compartilhe aqui? Não, pode compartilhar que é mais fácil pelo celular. Tá. Então, vamos entrar aqui, então. Se for possível. Deixa eu ver como é que está o nome. Slide de gestão ambiental. Tá ok para vocês? Para mim ainda não apareceu. Demora um pouquinho, mas daqui a pouco já tá. Agora apareceu. Tá, eu vou desligar o meu microfone, então fica a apresentação para vocês, tá? Certo. Então a gente vai falar sobre a responsabilidade socioambiental em empresas florestais. Os principais aspectos. Nota-se que o crescimento econômico e as constantes mudanças no ambiente de negócio não atingiram de forma positiva toda a população, pois ainda existem desigualdades sociais devido à má distribuição de renda e às péssimas condições de trabalho ao seu redor. As causas de conflitos na organização provêm de ambiguidade de papel, de objetivos concorrentes, de recursos compartilhados e de interdependência de atividades. Para administrar conflitos, crie um clima adequado, separe as pessoas dos problemas, esclareça as percepções, concentre-se nos interesses e não nas posições. Busque criar opções que satisfaçam as duas partes, insista em critérios objetivos e mantenha o seu comportamento sob controle. Coloque-se no lugar do outro e fale sobre o futuro, a fim de procurar estabelecer acordos de benefícios mútuos. Cabe ao profissional de cada área saber se impor e fazer seu papel para assim diminuir os conflitos gerados no dia a dia de qualquer ambiente de trabalho. Ramo empresarial. A responsabilidade socioambiental começa onde a lei termina. Indo além das obrigações legais, é um investimento proativo no capital humano, meio ambiente e relação com outras partes interessadas. Está vinculada à forma
como a empresa é gerida, devendo estar presente no planejamento estratégico nas atividades das áreas organizadas e praticamente em seus relacionamentos. Bom, eu vou só complementar a parte ali, o último slide da nossa companheira, que as nossas empresas, elas principalmente são empresas que fabricam celulose ou madeireiras, né? Só para deixar bem claro. Implantação de gestão ambiental. Como os outros também já falaram, nos outros trabalhos, a empresa procura pessoas que são formadas em gestão ambiental, só que isso é uma área bem difícil de encontrar, eles têm bastante dificuldade de encontrar pessoas que estão habilitadas a trabalhar nesses setores, que acaba botando pessoas que não são bem qualificadas, né, e acaba dando problemas nessa gestão. Pode passar o slide. Responsabilidades sociais, tá? As principais responsabilidades sociais das empresas, eles fazem muitos projetos sociais com a população que vive ao redor das empresas, que seriam as madeireiras ou as empresas fábricas de celulose, que eles abrem muitos, como que eu vou dizer, eles dão muito incentivo à saúde, eles abrem muitos projetos educacionais, em relação ao esporte, tirando crianças da rua também, ou até mesmo trazendo novos projetos de profissionalização de pessoas, né, capacitação de pessoas para trabalhar na própria empresa, né, trazendo mais conhecimento para a população e também trazendo mais mão de obra, né. E na parte natural, ou na parte de conservação ambiental, eles fazem a boa parte deles fazem reflorestamento, né? As empresas tendem a fazer reflorestamentos, algumas tendem a fazer a diminuição de carbono, né, no transporte e tal, mas a maioria é só reflorestamento mesmo. E era isso, professor. Eu gostaria só de falar para vocês que essa pontuação que vocês fizeram ali da dificuldade de encontrar, né, quem trabalha com a gestão ambiental, isso é fato, né? O que tem acontecido na nossa região é que o pessoal, para diminuir custo, acaba contratando alguém técnico, né, ou engenheiro ambiental, ou engenheiro agrônomo, ou engenheiro químico, porque daí já acaba fazendo o trabalho que é necessário para licenciamentos, né, já é feito também por esse profissional. E, por outro lado, muitas vezes o contato, pelo menos, que eu tenho com esses profissionais que assumiram essa função nas empresas em que trabalham, falta para eles justamente a parte de gestão. Eles têm as aptidões técnicas que são exigidas pelos órgãos ambientais, né, e que eles têm a aptidão técnica para fazer, por exemplo, né, a parte de licenciamento que nós, gestores ambientais, não temos, né, nós não podemos fazer isso, a gente pode pensar o plano, a gente pode elaborar o plano, a gente pode acompanhar o plano, mas essa parte nós não temos, né, não somos legalmente aptos a fazer, né? Porque a nossa parte é a gestão, e é a que falta na formação deles, né? Então, olha, eu acho muito interessante isso, só que ao mesmo tempo é ainda uma janela aí que precisa se abrir para os administradores, na verdade, nas empresas, né? Porque nós saímos do curso de administração com uma capacidade, eu não tenho dúvidas de falar isso, muito maior nessa área de gestão, principalmente, não desmerecendo essas outras funções, né, que eu estou falando, né, longe disso, né, mas é uma questão de currículo, né, dentro da formação superior, né, então, vocês
gestão do início ao fim do curso de administração, né? Em algumas disciplinas vocês estudam de forma não direta, de forma indireta, né? Mas tem disciplinas específicas, né? E daí isso fica bem evidente, né? A falta disso, né? Muitas vezes no dia a dia dentro da empresa, né? E eu falo isso porque eu acompanho o relato de profissionais que não são administradores e que acabam sendo contratados para fazer essa parte de gestão ambiental e responsabilidade social dentro da empresa e que precisam aprender isso durante o processo, né? Então, é algo que eu vejo como um nicho de mercado para nós administradores, se impor também como gestores ambientais, né? Mostrar que nós, sim, assumir isso, né? Independente de nós não termos, por exemplo, não sermos aptos legalmente a assinar, a fazer um licenciamento, né? Mas essa parte de licenciamento, ela pode ser feita, pode ser contratada à parte, né? Dentro de um plano de gestão ambiental, por exemplo, né? Nós não necessariamente, o gestor ambiental, ele precisa ser um técnico, muito pelo contrário. Tá? Então, são questões, assim, para a gente debater, né? A gente ver até que ponto, né? Eu gosto sempre de trazer essas reflexões para o curso de administração, porque eu lembro que quando eu me formei, lá vem eu de novo falando disso, né? Mas quando eu me formei, lá em 98, né? O nosso dilema não era gestão ambiental. Porque lá em 98 nós não discutíamos isso ainda. Isso era coisa de empresas lá de, sei lá, de Porto Alegre, de Curitiba, lá do Vale do Itajaí, né? Isso era uma necessidade distante das nossas empresas aqui ainda, né? Só que nós, dentro da administração, nós discutíamos a perda de espaço que nós estávamos tendo dentro dos setores de gestão de pessoas, para uma perda para psicólogos, por exemplo, né? E esse era o nosso gargalo, esse era o nosso dilema naquela época, né? Por quê, né? Por que nós não temos, será que nós não temos aptidões, né? Profissionais para estar atuando nessa área? A gente discutia muito isso. E nas discussões que eu participei, uma pena que o Rovânio não está aqui hoje na aula, senão eu ia colocar ele no meio do debate também. A gente via que nós tínhamos, sim, formação para trabalhar, porque o nosso currículo previa isso, nós tivemos várias disciplinas que nos preparavam para ser gestores de RH na época, né? Só que nós perdemos espaço para os profissionais da área da psicologia, porque eles... É uma questão de empoderamento, né? Eles se empoderaram na época e foram tomando espaço, né? Então, geralmente, os gestores de RH, os gerentes de RH, eram profissionais da área da psicologia e não mais administradores. Na gestão ambiental, eu tenho refletido muito sobre isso, que nós hoje vivemos esse período, né? Que nós precisamos nos empoderar também, enquanto administradores. E é claro, né, que daí precisa de especialização, né? Precisa de estudo, precisa de preparo, porque além, né, do que a gente estuda aqui na disciplina, vocês vão perceber que na semana que vem, quando a gente for estudar mais o sistema de gestão ambiental, vocês vão perceber que a necessidade de se debruçar mais ainda sobre sobre a gestão ambiental em si, né? Mas é algo de a gente refletir, sim, tá? Esse empoderamento, né, nosso enquanto administradores para ocupar, né, essa função dentro das empresas, tá? Pessoal, ok para a equipe, né? Parabéns. Eu não sei se a equipe gostaria de falar mais alguma coisa. Não, Senão professora, nós vamos... da minha Acho que parte era seria isso mesmo.
Seria isso? Joia. Eu estou preocupada que a Stephanie, né, não entrou ainda. Vamos ver aqui. O restante da equipe está presente? A Luana, Maikele e o Tiago. Vamos ver aqui. A Luana tá ok, né? Já vou igual aquela música, né? A Luana tá ok, deixa a Maikele tá ok e o Tiago tá ok. Tá faltando Só a então a Stephanie não está ok. Só a Stephanie. Ela disse para mim que ela ia entrar às 8, que ela trabalhava, né? O horário de trabalho dela está diferenciado. Eu não sei se alguém consegue entrar em contato com ela rapidinho, ou se nós já vamos fazer a apresentação. Bom, ela colocou aqui na mensagem para mim que ela ia chegar em casa às 8, 8h05. Vamos dar um tempinho, quem sabe ela consegue entrar. Se alguém puder mandar uma mensagem para ela, aí a gente já pode se organizar aqui. Deixa eu só abrir o trabalho aqui já da equipe, desafios para a contabilidade, né? Está aparecendo para vocês? Sim. Ah, então tá bom. Ele aparece aqui num formato diferente para mim. Opa, a Stephanie está chegando. Que bom. Assim como eu coloco, aparece aí para vocês. Pelo menos para mim tá aparecendo direitinho. Tá. Joia, beleza. É que aqui para mim apareceu num formato diferente. Ah, tá. São as mudanças do Teams. Agora a gente já está ficando fera, né? Vamos lá, então. Stephanie, boa noite. Boa noite para a equipe. Luana, Maikele, Tiago. Boa noite, Então, cheguei. Que bom, chegou certinho na hora aí. Boa noite. Então, agora fica aí, eu vou fechar o meu microfone, tá? E deixo a apresentação, então, para vocês, tá certo? Certo. Pro, aí a gente vai pedindo para a senhora passar? Isso, aí, vocês podem começar e eu vou passando. Tá. Então, o nosso tema vai falar sobre a responsabilidade social, empresarial e os desafios para a contabilidade. Pode passar. Então, uma introdução para o nosso tema é que eu vou ler um pouquinho do que a gente resumiu do nosso trabalho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu não tô ouvindo. Tá, Agora sim, antes não, tá? Tá. Com o agravamento dos problemas sociais e ambientais nas forças da sociedade,
Cortou de novo, tá? É que ela tá pela 3G e tá caindo, ela vai tentar de novo. Ah, tá. Uhum. Para que o barulho do carro, o movimento, eu não consigo enxergar nada. Ok. Tá, é a Thaís, né? Deu, pronto. Acho que agora vai. É Uhum. que eu até comentei com eles que eu estou pela 3G, porque eu ainda tô saindo do serviço agora. Então talvez caia, mas eu vou tentar fazer rapidinho. Certo. Com o agravamento dos problemas sociais e ambientais, as forças da sociedade estão passando por um processo de reorganização. No início do nosso século, nota-se uma valorização de uma nova postura empresarial, não mais focada apenas na obtenção dos lucros, mas também no relacionamento com a sociedade e a sustentabilidade dos negócios. Então, o nosso estudo, ele discute as diferentes abordagens que pode ter sobre a responsabilidade social empresarial e sustentabilidade, abrangendo visões do papel da empresa na atualidade e os aspectos centrais relacionados ao movimento de adoção das práticas sustentáveis. Esse trabalho ele apresenta discussões a respeito das dificuldades encontradas para conceituar e mensurar o processo do desenvolvimento sustentável, além dos principais desafios com a contabilidade que é enfrentada nesse contexto, que é o nosso principal foco e o tema do nosso trabalho. E eu peguei um pedacinho também lá do texto, do início, que falava assim, né? Se antes a lucratividade era buscada por essas empresas em qualquer maneira, considerando a sociedade e os empregados apenas como unidades econômicas de produção, agora não. Agora os empregados agora cresce a preocupação com o meio ambiente e com o retorno para as diferentes partes que afetam ou afetadas por suas atividades, que é o que a gente vai explicar depois mais para frente, e envolvendo também no mundo dos negócios e a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, o nosso trabalho vai falar sobre o agravamento social quanto ao nosso meio sustentável e as dificuldades que eles encontraram para conseguir ter esse meio empresarial mais sustentável e também as facilidades que eles conseguiram encontrar para tornar o mesmo da mesma forma. Pode passar. O papel da empresa na sociedade. Desde o seu surgimento, as empresas sempre influenciaram na organização social e geraram impactos ambientais. Atualmente, está se levando novas perspectivas que enfatizam a forma como essa influência é administrada. Uma das mudanças adotadas foi deixar de se focar apenas na obtenção de lucro e passar a valorizar o relacionamento com a sociedade e a sustentabilidade dos negócios. A empresa passou a operar com uma preocupação na preservação do meio ambiente e na qualidade social, e suas responsabilidades são a peculiaridade de seus produtos e as consequências de sua utilização, o padrão dos serviços prestados e os efeitos diretos nas suas atividades no bem-estar da comunidade. As tentativas de obter aumento de benefício financeiro como social requerem a ampliação da concepção clássica de uma empresa como uma unidade econômica exclusiva. O contexto político exerce grande influência no desenvolvimento de novos campos de atuação para os diferentes tipos de organizações, e as mudanças externas produzem reflexos no contexto organizacional. Perante tais mudanças, o papel da empresa é enfesamente discutido. A discussão teórica, os shareholders e os stakeholders. A teoria dos shareholders é fortemente ligada às teorias de finanças e de economia. Sob essa ótica, a empresa não deve assumir responsabilidade social direta.
Os shareholders, eles afirmam que a única responsabilidade que a empresa tem é trazer maior lucro para os seus acionistas. E os acionistas, depois que eles pegarem a parte deles, eles decidem se eles devem ter essa responsabilidade social, se eles devem ajudar ou não. Mas a empresa em si não deve tirar parte do seu lucro para a responsabilidade social. Já os stakeholders... Só fazendo um adendo, desculpa te atrapalhar, vocês lembram da história do Ford e do Dodge? Não sei se alguém lembra, mas apresentei para vocês no início, né, das nossas aulas aí, as nossas videoaulas, né, que lá naquela época já existia essa briga, né, interna dentro da empresa, do Dodge e do Ford, justamente porque acreditava nessa teoria, né, de que a empresa deve, né, é responsável pelos seus acionistas e não necessariamente pela empresa, né, e o outro achava que existia, sim, essa responsabilidade social, né. Só lembrado de que nós já havíamos visto que isso é uma discussão homérica, né, que já vem há bastante tempo aí, tá? Desculpa te interromper, tá? Não, sem problemas. E a teoria dos stakeholders é baseada na ideia que o resultado final da atividade de uma organização empresarial deve levar em consideração os retornos que otimizam os resultados de todos os stakeholders envolvidos, e não apenas os resultados dos acionistas. Ou seja, eles dizem que tanto os fornecedores, quanto os funcionários e a sociedade em si também deve ter parte desse lucro. Uma parte do lucro da empresa deve ser destinado para o bem-estar das pessoas, da sociedade. Aí vários autores, eles discutem, alguns são contra e alguns são a favor, as empresas assumirem a responsabilidade social. Aí os principais argumentos contra as empresas assumirem a responsabilidade social seriam, os autores falam que seria a violação da maximização do lucro. Foi o que eu falei antes, né? Eles acham que a única responsabilidade da empresa que os gerentes têm é maximizar o valor do patrimônio, utilizar os recursos para gerar melhores objetivos. A diluição do propósito é outro motivo, porque a perseguição das metas na empresa só levam a ter uma maior produtividade econômica. E a sociedade não pode sofrer, a sociedade pode sofrer mais ainda se essas metas econômicas e sociais não forem cumpridas. Os custos também, né, porque esse valor que vai ser utilizado ali pela responsabilidade social, eles vão ter que agregar no produto, então vai gerar um custo maior. Poder de demasia quer dizer que as empresas já formam um poderoso setor da sociedade, e se eles alcançarem essas metas sociais, eles teriam ainda mais poder. A falta de habilidade, eles alegam que os líderes não têm capacidade para ser responsavelmente social, eles acham que os líderes estão ali simplesmente para gerar mais lucro pela empresa. Legitimidade e responsabilidade. Eles alegam que o setor privado não tem necessidade de responder aos atos do setor público, e a falta de amplo apoio público. É uma falta de cobrança, tipo assim, da parte pública, né? Elas não eram, não sei se hoje são, mas não eram cobradas para ter a responsabilidade social. E aí no slide faltou os argumentos dos autores que defendem, que acham que as empresas devem assumir a responsabilidade social. Eu vou ler rapidinho aqui, que os principais argumentos seriam a expectativa pública, que a opinião pública, elas apoiam as empresas que fazem a responsabilidade social. O lucro a longo prazo, que é o resultado das melhores relações entre a comunidade e a imagem da empresa. A obrigação ética, porque eles dizem que seria ético se a empresa tivesse a responsabilidade social. A imagem pública também, né? A empresa que tem a responsabilidade social, ela tem uma imagem, ela é melhor vista. O equilíbrio entre responsabilidade e poder. Quando o poder é muito maior do que a responsabilidade, o desequilíbrio estimula. Então, se a empresa tiver muito poder, tiver pouca responsabilidade, esse desequilíbrio não é bom para a empresa. E a superioridade de prevenção,
Quer dizer que as empresas elas devem agir antes dos problemas se agravarem. Ela tem que ser responsavelmente social agora para não deixar esse problema se tornar muito grande. Pode passar. A responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. A difícil delimitação de conceito e de práticas. Responsabilidade social empresarial é a atitude ética tomada em relação à comunidade, envolvendo a preocupação com o desenvolvimento e a sustentabilidade da mesma. As características de uma empresa socialmente responsável são: oferece produtos e serviços que respondam às necessidades do usuário, além de realizar ao menos o mínimo regulamentado. Agir com ética em todas as instâncias de tomada de decisões. Proporcionar condições seguras e salubres de trabalho. Respeitar o ambiente e integrar-se na comunidade na qual está inserida. A responsabilidade social empresarial trata diretamente de condução dos negócios, partindo de dentro da empresa e sendo incorporada aos seus valores e estratégia. Pode passar o slide. Não existe uma definição consensual de responsabilidade social, não havendo uma lista rígida de ações que a componham. A responsabilidade social não se resume ao marketing social. Requer sua incorporação à orientação estratégica da empresa, refletida em desafios éticos para as diferentes dimensões do negócio. Pode ser considerada uma das bases para o alcance da sustentabilidade. É parte integrante do conceito de desenvolvimento sustentável, estando inserida na dimensão social. De forma geral, sustentabilidade significa sobrevivência. Por isso, o desenvolvimento sustentável implica em planejar e executar ações em diferentes âmbitos, levando em conta simultaneamente as dimensões econômicas, ambientais e sociais. Pode passar o slide. A crescente busca por uma atuação socialmente responsável tem suas bases em diferentes motivações. Ao mesmo tempo em que os consumidores se tornam mais conscientes, as informações correm mais rapidamente no mercado, podendo manchar rapidamente a reputação de uma empresa. Outro ponto relevante a ser levantado nesta discussão de comportamento ético e socialmente responsável é o fato de que as questões sociais podem ser enfrentadas como resultados de motivação egoísta ou altruísta. A motivação egoísta é aquela em que o autor da ação é levado por algum interesse individual, percebido ou não. A motivação altruística é aquela que surge em função de uma preocupação de que um desequilíbrio social precisa ser corrigido, por ser injusto. Mais responsabilidade socioambiental pode ser um fator de diferenciação para a empresa, no sentido de abrir novos mercados e melhorar sua competitividade. No processo de incorporação estratégica das ações ligadas à responsabilidade socioambiental, uma organização deve não apenas atender à obrigação legal, mas ainda ter o intuito de refletir benefícios na sociedade envolvida. Neste contexto, torna-se um grande desafio para as empresas incorporar critérios de responsabilidade socioambiental, que se traduzam em políticas de inclusão social e promoção de qualidade ambiental. O processo de desenvolvimento sustentável e os desafios para a contabilidade. As organizações vêm buscando cada vez mais conhecimento sobre as causas sociais e suas devidas responsabilidades.
no qual acarretam preocupações devido ao processo de transformação que vem ocorrendo com as tendências de crescimento, industrialização, alocação de recursos naturais, expansão mercantil e o aumento do capital financeiro, e sem tomar importância com as causas. Pode ser elas a poluição, a diminuição de recursos naturais, entre outras. Perante as empresas, o desenvolvimento social tem se tornado um critério que tomou grandes proporções, por diversos grupos de diferentes formas. Diante dos novos cenários e novas perspectivas, com foco na política sustentável, as organizações empresariais, juntamente com a contabilidade, que é a ciência que estuda a mensuração do patrimônio empresarial em entidades, tenham que se adequar ao surgimento de novas variáveis, a alocação de recursos naturais disponíveis. As informações atualizadas exigem que os serviços contábeis se adequem a um novo perfil tecnológico, econômico e social. As transições no que se referem a diferentes aspectos, mas não se restringem às informações financeiras. Os moldes criados são disponibilizados na tentativa de estabelecer critérios de quantificação e mensuração para as questões socioambientais. O balanço social se divide em 4 vertentes, que são eles: o balanço social, a atividade da empresa em relação aos recursos naturais; o balanço de recursos humanos, evidência os investimentos em capital intelectual; a demonstração do valor adicionado, que indica a contribuição da empresa para o desenvolvimento econômico e social; e benefícios e contribuição à sociedade em geral. Pode passar. Então, apesar da expressiva falta de convergência nos estudos relacionados a esta área, a maioria dos autores coloca a responsabilidade social e empresarial como uma postura ética relacionada à sociedade. Essa expressão traz grande subjetividade e exige uma reflexão sobre o papel da empresa no mundo. Que tipo de contribuição deve dar e para quem? Ou, pelo menos, a quem não deve prejudicar. Por fim, então, espera-se que esse estudo contribua para aumentar o nível de conhecimento sobre responsabilidade social, empresarial e sustentabilidade e que estimule a reflexão acerca dos diversos aspectos a serem considerados para que se atinja o desenvolvimento sustentável e sobre o papel da contabilidade nesse processo. Então, foi como eu li lá na introdução. Antes, a preocupação da empresa era mais, digamos, a lucratividade. Se tivesse que desmatar para produzir o produto, para vender e ter lucro, se fazia. E hoje já não. Hoje a gente nota uma preocupação com o ambiente muito maior, principalmente falando assim de desmatamento, falando de como a gente teve com a Jacira outras aulas, a logística reversa. Hoje a gente nota uma preocupação muito maior em relação a isso. E o meio empresarial é um meio que cresce muito. E automaticamente, quanto mais se expande, mais se explora o ambiente, a sustentabilidade, mais se explora isso. Então, hoje, esse estudo ele vem trazendo isso, ele vem trazendo a responsabilidade que a empresa tem que ter ao desmatar, produzir e lucrar, mas também repor ao meio ambiente aquilo que foi tirado, digamos, aquilo que foi extraído. Então, esse estudo ele tem mais isso, ele busca mais a responsabilidade que as empresas e o ramo empresarial têm que ter com a sustentabilidade para as empresas crescerem, mas também tentar fazer com que o ambiente também não decline tanto com os seus recursos e seus meios naturais. É isso. Muito bem. E só contribuindo com a equipe, né? Nós temos aí, tem um ramo contábil, né, que está sendo cada vez mais requisitado, que é a contabilidade ambiental, justamente. Né? Então, o motivo, né, por esse ramo estar cada vez mais requisitado, ele é bem óbvio, assim, é bem claro, né? Então, um erro de cálculo, no cálculo, por exemplo, de impacto ambiental, pode custar muito caro para a empresa e para a sociedade, né? Então, é bem interessante que a gente está falando, é claro que eu estou falando de uma outra questão diferente do que vocês abordaram aqui, que é a gestão ambiental e a responsabilidade social no ramo contábil, né?
deixar você ciente também de que dentro dessa linha nós temos a contabilidade ambiental, né? Que é uma linha muito forte aí que está chegando dentro da contabilidade também, tá? Então, a contabilidade, ela é uma ciência que apresenta condições, né, de forma bem sistemática, burocrática principalmente, né, de registro e controle, né, e também tem condições de contribuir de forma muito positiva, né, nesse campo da proteção ambiental e da sustentabilidade também da empresa, né, porque quando a gente fala sustentabilidade, eu gosto sempre de frisar isso, que eu não estou falando só da sustentabilidade ambiental, estou falando da sustentabilidade da empresa, dela se manter no mercado, né, e a contabilidade tem isso, né, com os dados econômicos e financeiros, interações, né, de entidades que se utilizam da exploração do meio ambiente, por exemplo, né? Então, a contabilidade ambiental, ela é o registro do patrimônio ambiental, né? Dos bens, direitos e obrigações ambientais, né? E com isso, né, é uma ferramenta importantíssima para o gestor, tá? Na semana, eu não sei se o grupo tem mais alguma coisa que gostaria de falar. Não, assim, basicamente é isso. Só mesmo essa contabilidade ambiental que, para mim, é novidade. Eu só ouvi falar, na verdade, nesse trabalho. Quando eu vi sobre isso, eu fui pesquisar, fui falar, meu Deus, que é isso, né? Aí eu vi que no caso, ela gera informações demonstrativas sobre a eficácia, né, digamos, da viabilidade econômica das ações ambientais e tal. Aí foi que eu fui entendendo o que era, mas para mim é totalmente novidade essa parte de contabilidade ambiental. Eu não sabia mesmo. E é bem bacana, tá? A gente tenho lido bastante sobre isso. Eu tenho uma colega de doutorado que ela coordena um curso de ciências contábeis numa outra instituição, que ela é especialista justamente nessa área. Então, por isso que eu tenho tido mais contato, né, com essa questão. E é muito interessante, assim, porque é um olhar diferenciado. Então, vocês estão percebendo, né, que todas as áreas, né, não só da administração, mas elas vão fluindo também para esse lado, né, justamente pela necessidade de mercado, né. Então, eu sempre discuto com essa minha colega lá de doutorado, que a contabilidade ambiental, ela é uma ferramenta importantíssima para o gestor ambiental, né? É uma das ferramentas importantíssimas. Na semana que vem, eu vou trabalhar justamente com vocês essa questão, né, dos fundamentos básicos da gestão ambiental, né? Então, as finalidades básicas, né, e o que compõe, né, esse processo, né, do plano de gestão ambiental. Nós não vamos fazer videoaula, eu vou estar gravando a aula para vocês, tá? Mas eu espero fazer de forma bem dinâmica. Eu vou propor na semana que vem uma atividade para que vocês façam de forma sem pressão, né? Porque eu gosto sempre de frisar que o que é importante para vocês aqui é que vocês tenham justamente, consigam internalizar, consigam entender, né, o contexto daquilo que se quer, do objetivo da aula, né, que é entender. E dentro, como eu falei para vocês, que nós temos que nos empoderar enquanto gestores, administradores e gestores ambientais, nós temos que nos empoderar quanto a isso, justamente pensando nessa questão que eu vou ficar algumas aulas aí trabalhando justamente como se faz, como nós podemos organizar um plano de gestão ambiental, tá? Que é um dos passos importantíssimos aí para vocês, futuros gestores, né? Muito do que vocês vão ver, vocês já viram na disciplina de planejamento estratégico, mas frisando, né, algo que eu já venho falando há bastante tempo, falei nos encontros presenciais, vou falar novamente, da importância dessa imersão de vocês na empresa que vocês
trabalham ou querem trabalhar. Então, quanto mais vocês conhecerem tudo, né, de todos os setores, de tudo que ocorre dentro da empresa, melhor será a aplicabilidade do plano que vocês vão fazer, né? Então, vocês vão conseguir fazer um plano muito bem feito, mas aplicável também, que é o que é mais importante, né? Porque não adianta fazer um plano muito bonito, mas não conseguir aplicar, né? Um plano muito bem elaborado, mas não ser aplicável, né? Então, essa que é a importância de se trabalhar mais tempo com esses conceitos, com essas atividades, tá ok? Nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje por aqui. Eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Eu vou abrir lá no ambiente virtual um fórum. Caso alguém queira deixar, tenha alguma dúvida ou queira deixar alguma pergunta lá relacionada aos estudos de caso, pode deixar. Mas eu gostaria que cada um de vocês deixasse pelo menos uma palavrinha sobre a experiência que foi fazer esse estudo de caso. Se valeu a pena, se não valeu, professora, mas eu não quero escrever, deixe pelo menos uma frase lá dizendo qual foi a experiência de fazer o estudo de caso que vocês fizeram, tá? Se valeu a pena, se não valeu, se não chamou a atenção também, né? Pode escrever, sejam bem verdadeiros, tá ok? Então, um grande abraço para todos, tenham uma boa noite. Quem quer falar? Oi, professora. Eu, Patrícia. Oi. Tá. Olha só para me entender, eu vi ali que você comentou sobre a semana que vem. Na semana que vem tem aula virtual ou não? Não consegui entender muito bem. Não, nós não vamos ter aula aqui ao vivo, né? Eu vou deixar a aula gravada para vocês no ambiente virtual. Eu vou estar online com vocês no ambiente virtual, né? Só que eu não vou estar aí transmitindo a aula ao vivo. Eu vou gravar e vou deixar no ambiente virtual para vocês. Entendi. Certo? Eu vou procurar sempre fazer com essa dinâmica, uma semana aula ao vivo, na semana seguinte aula gravada, porque daí oportuniza todos também de participar, né? Pode Professora? falar. Pode falar. E quem não apresentou hoje, vai apresentar na outra semana? Ficou alguma equipe de fora? A minha equipe, da Jaqueline. Não está na relação. Deixa eu ver. Mas a gente mandou. Do ramo farmacêutico? Eu, a Hanna, a Bárbara. Bom, eu não conferi no ambiente virtual. Eu recebi o de vocês também, então. Bom, vocês têm a apresentação? Professora, eu não tenho, na verdade, estou assistindo pelo celular. E os demais integrantes da equipe estão aí? Deixa eu só pegar aqui. Quem é que enviou a apresentação? Acho que foi o Richard, professora. Vamos lá no ambiente virtual, tá? Não, ele mandou numa versão aqui que não abre. Vou ter que pedir para ele encaminhar de novo. O Richard Teodoro da Rosa, né? Ele mandou uma versão aqui do PowerPoint que ele não abre o documento. Daí eu não sei se alguém da equipe tem o trabalho. Pode abrir aqui agora e a gente faz a apresentação. Eu realmente não tinha. Porque, tem o Wesley também que não apresentou, não sei se ele está online ainda, mas ele vai me enviar o trabalho por e-mail, né? Pronto, já apareceu aqui. Compartilhou. Já apareceu. Tá? Quem é da equipe que está online? Tá só a Jaque? A Hanna, o Richard, eles não estão.
Vamos conferir aqui. Richard está. A Hannah também. Isso. Bárbara também. Essa equipe toda aí. Então, vamos lá. Perdão, eu até não tinha anotado aqui, porque eu peguei lá no ambiente virtual e eu realmente eu não tinha anotado que o arquivo não tinha baixado e acabei não colocando vocês na relação. Perdão, tá? Mas vamos Imagina, lá. professora. Posso Pode- começar, então? Pode começar. Estudo de caso no ramo farmacêutico. Introdução, pode passar, professora. Introdução. Globalização e a tecnologia têm avançado e as empresas em busca de novas formas de atuação no mercado. As empresas precisam ter a preocupação com os problemas descartáveis que podem causar ao meio ambiente e à sociedade. As organizações devem criar produtos ou serviços que não agridam ao meio ambiente e à sociedade, buscar soluções práticas e de fácil execução. Pode passar, professora. Principais objetivos. O artigo é descrever e analisar a responsabilidade social e ambiental implantada nas redes farmacêuticas da droga raia, analisando formas de proporcionar conscientização nas pessoas e quais os trabalhos realizados em prol da comunidade para melhorar a situação do meio ambiente. Mostrar que a falta de responsabilidade no ambiente interno pode ter vários problemas, como diminuição da produtividade, insatisfação dos colaboradores, desmotivação no desempenho das atividades, perdas de bons funcionários e até mais graves, até mesmo greves. Pode passar, professora. Responsabilidade social empresarial. Pode-se afirmar que a responsabilidade social é muito mais do que um conceito, é um valor pessoal e institucional que se reflete nas atitudes das organizações, dos empresários e de todos os colaboradores e parceiros. Origem e certificação caracterizam-se como responsabilidade social e as ações tomadas pelas empresas que beneficiam a sociedade. Buscam diminuir os impactos negativos nas comunidades e no meio ambiente, incentivar a preservação dos recursos ambientais e culturais e sempre respeitando a diversidade e diminuindo a desigualdade social. A ética é a base da responsabilidade social e se expressa através dos princípios e valores adotados pelas organizações. Não há responsabilidade social sem ética nos negócios. Através de uma ação social, a empresa pode obter incentivos oferecidos pelo governo, tais como diminuir os encargos fiscais e tributários, abater no imposto de renda e evitar processos ambientais futuros. Pode passar. Professora, alguém da equipe quer ler? Richard, a Bárbara, a Hannah. Eles estão colocando aqui. conseguem... Eles estão colocando aqui que estão com problema no áudio. Eu posso ler então, professora? Pode ficar. Pode. Gestão ambiental no meio ambiente corporativo. O mundo corporativo tem um papel fundamental na garantia de preservação no meio ambiente. Responsabilidade social não mais uma opção para as empresas, e sim uma questão de visão, de estratégia e muitas vezes de sobrevivência. A empresa que não buscar adequar suas atividades ao conceito de desenvolvimento sustentável está destinada a perder competitividade em curto e médio prazo. Marketing social é um conjunto de ações realizadas pela empresa por causas sociais e não comerciais. Dessa forma, em vez de focar na venda de produtos e serviços ou na reputação da marca, ele se promove a partir das ideias e atitudes. Ao mesmo tempo em que tenta amenizar problemas pontuais, o marketing social acaba envolvendo a população em torno
da causa. A responsabilidade deve estar embutida na estratégia do negócio e do marketing da empresa. Importância do marketing social. O principal benefício desse tipo é a geração de um valor diferencial para a marca, além de vantagem competitiva. Fator importante é identificar e segmentar o público-alvo ideal, realizar pesquisas para entender o mercado, traçar metas e criar um plano de marketing com objetivos claros e fáceis de serem mensurados. A Droga Raia, pensando na responsabilidade social, gestão ambiental, criou alguns projetos para colaborar com o meio ambiente por meio de campanhas, devido aos seus produtos serem capazes de provocar danos ambientais. Projetos apoiados pela Droga Raia. Redução de impactos ambientais criado para determinar sua atuação nos impactos ambientais causados pelos medicamentos. Programa de descarte consciente, a drogaria disponibilizou em suas lojas pontos de coleta de medicamentos vencidos ou em desuso, embalagens e perfuro cortantes. A campanha da diminuição de uso de sacolas plásticas, conhecida como Raia Bang, uma sacola retornável, dobrável para carregar dentro da bolsa. E em 2009, a drogaria buscou parceiros que forneçam papéis que causam menos impactos ambientais para suas campanhas. E a reatualização da água no centro de distribuição do Embaú, de 20% da água usada é tratada em um reservatório e destinada aos vasos sanitários. Análise dos resultados. Com base nas pesquisas realizadas através dos sites da empresa, visitas às lojas fiscais e contato telefônico, identificamos vários projetos desenvolvidos em prol da comunidade e meio ambiente, como forma de atuação para minimizar os impactos ambientais. Dentro esses projetos, identifica-se que todas as lojas Droga Raia possuem um display disponível aos clientes para depositar medicamentos vencidos ou em desuso, perfuro ou cortes e embalagens. As lojas fornecem sacolas retornáveis gratuitamente, ou seja, o cliente pode utilizar em suas novas compras. As propagandas são feitas em papéis recicláveis, com o intuito de não agredir ao meio ambiente. Com a nova criação desse display, as redes Droga Raia estão em vantagem diante dos seus concorrentes, pois o projeto apresentado torna-se rentável à sociedade e ao meio ambiente. É isso. É isso, Então, professora. Muito bem. É importante que, nossa, ia ficar um dos ramos, assim, agradeço a Jaque por lembrar, né, porque chamar a atenção aí da falta desse estudo de caso, porque esse estudo de caso, eu conversava com o professor Adalberto, não sei se vocês conhecem ele, Adalberto de Castro, ele trabalha algumas disciplinas, acho que metodologia, né? Ele é dessa área, né, farmacêutico, e a gente conversava muito sobre a falta, né, ele tem um projeto de extensão ali no Unibave, né, que promove justamente isso, o descarte correto, e também essas medicações que a gente compra e não utiliza e devolve, né, leva para um ponto de coleta, porque eles têm também um projeto de farmácia comunitária, né? Se distribui essa medicação para a população carente, né? E nós conversávamos muito sobre a falta de projetos assim que são possíveis de ser aplicáveis, de ser aplicados, né? De ser implementados principalmente pelas redes. E que nós temos poucas redes ainda, eu estou falando de grandes redes, né? Poucas dessas grandes redes que
que aplicam, de fato, esses projetos, né? A Droga Raia é um exemplo, eu achei um caso, assim, muito bacana, né? Porque nós não temos, assim, efetivamente, né? Drogaria Catarinense, eu pesquisei, eles têm um projeto que caminha nesse mesmo sentido, mas eles estão ainda implementando muitos, dentro do plano, assim, vários projetos, né? De responsabilidade social. No Rio Grande do Sul também tem, acho que é Panvel, e a outra, não me recordo agora se é São João, alguma coisa assim, o nome são redes bem grandes, né, no Rio Grande do Sul, que também estão iniciando um processo de gestão ambiental nessa linha, né? Mas a gente vê também que se as farmácias menores, né, quisessem aplicar, seria até mais fácil, né? E que isso não é algo só previsto para as grandes redes, muito pelo contrário, tá? Eu não sei se mais alguém, a Jaque tem mais alguma coisa para falar. Eu queria tentar falar, estão me escutando bem? Hannah. Opa, agora sim. Estão me escutando bem? Sim, tá ótimo. Ah, tá. Eu fiz o trabalho com o Adalberto ano passado, que eu participo da Bolsa Soul, né? E o que acontece? Quando eu fui passar por casa, eu verificava muito que o pessoal não tinha consciência do qual é o risco do descarte incorreto do medicamento. E o que ocorria bastante? A pessoa só achava que o descartar de forma incorreta vai contaminar o solo, só que isso é só como que se diz, só a pontinha do iceberg, né? Que pode acontecer, um dos casos mais graves é que o medicamento colocado em qualquer ambiente, não ter descarte correto, pode um vírus ou alguma bactéria, se adaptar e conseguir ficar mais forte. Modo leigo falando, né? Mas ficar resistente devido à exposição a um medicamento, a algum tipo de droga, e até ao fato de contaminação, né? Que às vezes muitas pessoas jogam, por exemplo, fazem algum injetável e não fazem o descarte correto, a contaminação das pessoas que trabalham no lixo, também a contaminação fora do solo, a contaminação da água. Muitas pessoas jogam no vaso sanitário. Vocês estão me escutando bem? Tá ótimo. Oi? Muito bom. Ah, tá. Ai, é porque trava muito aqui a minha internet. E isso, assim, muito do pessoal faz o descarte incorreto. Eles desconhecem que os postinhos de saúde também fazem essa coleta. Como eu moro aqui na Palmeira, eu fiz da Palmeira Alta toda, né? O pessoal, pelo menos, tentei pegar a maior parte da população aqui da Palmeira. E o pessoal não desconhece que o postinho faz esse descarte, desconhece que o postinho pega esse medicamento para passar para as outras famílias que não tem condições de comprar o medicamento, né? É muito descaso nessa área de medicamento. Eu já trabalhei em farmácia, e assim, o descarte é muito pouco, é muita pouca pessoa que vai lá, leva o medicamento certinho para colocar, que a gente, no SESI, a gente tem, toda a farmácia tem, na verdade, né? É porque o pessoal desconhece totalmente do processo. Pessoal? Eu falando aqui, eu falando com o microfone desligado de novo. Essa falta de informação, ela é muito grave, né? Porque é um caso de saúde pública mesmo, né? Isso que tu coloca é o real. Fora a contaminação com os animais também, que tem bastante, né? Eu vi uma campanha que foi feita agora aqui em Orleans sobre o descarte de uvas, né? E me chamou bastante atenção, porque olha só, né? Eu estava colocando as máscaras aqui, quando a gente estava usando máscara descartável, que nós não tínhamos comprado ainda as máscaras de tecido,
eu estava colocando com lixo seco. Nem tinha me ligado, né? E quando eu vi o anúncio, né, que foi feito, eu não me recordo, acho que foi pela Secretaria de Saúde aqui, né, uma campanha, eu disse, meu Deus, olha como a gente não para pensar, né? E não é uma questão muitas, assim, ó, não precisava nem eles falarem, né, a verdade, né? É o óbvio, né, que não é pensado, né, que se está contaminado, eu estou contaminando outras coisas e estou passando a contaminação para frente, né? Então, é a mesma coisa com injetáveis, medicamentos que muitas vezes estão vencidos e a gente descarta de qualquer jeito, né? Então, e daí a gente pensa assim, mas isso aí não tem problema algum, né? Olha essa pandemia aí, né? Tá certo que existem várias teorias de que foi um vírus feito em laboratório, enfim, tem várias coisas aí, né? Mas vamos tratar da questão por exemplo, da dengue ou de outras doenças que estão relacionadas com saúde pública, né? Então, falta mesmo uma ação positiva, né? Nossa, com relação a essas questões que são de grande importância, né? E do SESI eu não não lembrei, na verdade, de pesquisar do SESI, né? Mas eu acredito que essas campanhas, elas são muito importantes. E da importância, Hanna, do trabalho de extensão universitária, né? Olha só, né? Porque daí consegue ter acesso a esses dados e ter acesso à comunidade também, levar essa informação também, né? Isso é bem importante aqui a gente frisar, tá? Ô, professora, uma coisa bem importante que a professora acabou falando é que, assim, é o descarte do EPI, né? Se tu for parar para pensar, todas essas empresas que a gente tem na região, que é utilizado, e ao ponto de pensar como que é descartado, por exemplo, uma luva que uma pessoa utilizou, foi utilizada para mexer com óleo, mexer com outro tipo de produto. Se tu for pensar o tanto de erro, né, no descarte do EPI em si, fora o EPI de farmácias que são colocados como infectantes, né? Mas se tu for para pensar, muitos desses lixos, no caso, esses materiais, são totalmente descartados de forma errada, né? Até isso, quando a professora falou, eu fiquei pensando agora, porque eu me lembro muito, eu trabalhei na área de segurança, e realmente, o pessoal pega a luva, pega e joga num canto, joga comum e não tem esse descarte correto. E eles nem se tocam também. Que nem quando eu trabalhava na Librelato. Às vezes eu via o abençoado, eu ia lá e separava. Mas muitos abençoados pegavam e jogavam em qualquer lixo ali, mesmo que a Librelato tinha a separação total e ainda o pessoal joga errado. Nós fazíamos visitas aqui na Librelato, né? E era um engenheiro agrônomo que era responsável, né, pela parte ambiental, né? E ele sempre relatava essa dificuldade, que é o relato de todos os gestores ambientais, tá? Da falta de compromisso efetivo da equipe, né? E o trabalho constante, motivacional que tem que ser feito com a equipe de envolvimento com o projeto, com o plano, né? Porque essa questão ele sempre destacava, né? Que eles tinham, por exemplo, a luva, né? Uma estopa, né? Suja ali de thinner que era colocado num recipiente de um produto que poderia ser reaproveitado e por essa estopa estar ali, esses produtos não poderiam ser reaproveitados, né? E com isso a empresa perdia dinheiro, né? Então, era uma luta, né, constante da empresa. Muito bem lembrado isso também, tá? Não sei se a equipe teria mais alguma coisa que gostaria de conversar. Olha quanto não veio, né, com a equipe aqui da farmácia. Eu seria isso, eu até ia falar, ler os slides, mas
falando para as meninas que sempre quando eu tento falar, trava muito o áudio, mas hoje, graças, deu certo. Deu certo, é isso aí. Muito bem, então agradeço aí a participação da equipe, né, o empenho em estar aqui hoje para apresentar, de todas as equipes que apresentaram hoje, né, parabéns a todos, né, e vou estar aí abrindo agora, na sequência, o fórum lá para cada um deixar aí o seu parecer sobre a participação no estudo de caso, e uma boa noite a todos, tá certo? Até semana que vem. Esse Oi. fórum a gente vai ter mais tempo para responder ou tem que ser hoje? Não, eu vou deixar até semana que vem aberto, tá? Bem tranquilo. Então tá bom. Tá certo? Tá Tá certo. bom, Um beijo. obrigada. Só um pouquinho, Boa né? noite. Boa noite.